regional do Paulistano Centro. E eu pedi para quebrar o cerimonial aqui, para avisar vocês que daqui a 2 semanas nós estamos promovendo um workshop de aperfeiçoamento em amor exigente. Nós vamos estar circulando aqui esse folder para todos vocês. Acho que a quantidade que a gente trouxe é suficiente. Esse workshop vai ocorrer daqui a 2 semanas, no dia 5 de agosto, nas instalações do Grupo São Luís, lá na Avenida Paulista. É fácil de chegar, dá para ir de metrô. E nós vamos ter um conteúdo extremamente interessante e dosado milimetricamente para atender aos anseios de todos, né, que trabalham com amor exigente há bastante tempo. Nós vamos ter apenas 5 sessões ao longo de todo o dia para propiciar que todos possam fazer suas perguntas, que a gente possa debater temas e escolhemos o conteúdo para permitir a melhoria não só de quem trabalha na coordenação, mas do amor exigente como movimento, ok? Nós vamos ter como primeira palestrante a dona Mara. Ela vai ficar com a gente o dia todo, ela já prometeu isso para a gente. Ela vai estar expondo sobre os novos grupos de amor exigente para o pessoal da maioridade. Nós vamos ter como palestrante a Laura Fracasso, que foi por 17 anos psicólogo da fazenda do Padre Haroldo. Nós vamos ter como palestrante hoje o nosso mestre de cerimônias, o Miguel Tortorelli, que vai falar sobre um tema aqui que foi citado várias vezes hoje, que é a questão de como que nós podemos influenciar as políticas públicas. Isso não pode ser só um desejo, né? A gente tem que elaborar uma estratégia para isso, né? O Miguel tem se esforçado muito para que isso aconteça, né? Tem gente que chama ele de chanceler do amor exigente, né? Mas ele não pode ser sozinho, né? Por último, nós vamos ter um psiquiatra do Instituto Bairral, lá de Itapira, falando sobre outro tema que já apareceu hoje, citado várias vezes, que é a questão de que está aumentando tremendamente as comorbidades psiquiátricas nos adictos. E isso, para nós que trabalhamos com amor exigente, é extremamente importante saber identificar os sintomas a partir dos depoimentos dos familiares para ajudar, porque quanto mais precoce o diagnóstico, como qualquer doença, mais fácil o tratamento, né? Então, essa palestra vai ser sobre o tema justamente como diagnosticar comorbidades, tá? Nós estamos circulando esse folder aqui, todo mundo vai receber, tem todos os detalhes aqui e aguardamos vocês no dia 5 de agosto. Muito obrigado. E agora, continuando, para falar sobre os princípios éticos, nós vamos chamar as coordenadoras de grupo. Olha, nós vamos chamar a nossa chefe aqui, ó, Maria Helena Ferramola, diretora dos grupos da FEAE. Boa tarde. Boa tarde. Como vai você? Cada vez melhor. E que dia é hoje? Primeiro dia da minha nova vida. Basta crer. Basta colocar para dentro do coração, da mente, que nós vamos cada vez melhor, porque nós vamos mesmo, e que hoje é o primeiro dia. Ontem passou, o amanhã virá, e o que nós temos é o presente, um presente, que é o dia de hoje. E sabe, gente, é uma honra muito grande estar aqui com vocês. Eu passei a manhã encantada com os nossos palestrantes, encantada, sobretudo, com a dignidade dessa plateia. Vocês são maravilhosos. A gente escutava os mosquitos voarem, mas ninguém se mexia. E isso é maravilhoso para o amor exigente. Primeiro, porque as palestras estão sendo boas, mas segundo, porque o nosso comportamento é um comportamento de respeito, é um comportamento de quem está não só respeitando, mas gostando daquilo que está ouvindo.
E eu estou muito feliz em ver essa turma tão grande que preparou para a gente esse momento, para estarmos aqui hoje dessa forma tão cômoda, gostosa, café, sorrisos. A gente percebe que houve cooperação o tempo todo, que houve boa vontade o tempo todo, e eu quero me incluir dentro dessa turma toda que está trabalhando, cooperando para esse momento ser realizado. Porque, na verdade, eu não sou uma palestrante, eu sou uma de vocês, como qualquer uma de vocês. Hoje eu estou diretora de grupos, eu acredito que não poderia, para mim, ser outra coisa que não fosse isso, porque eu adoro estar do lado de cada um dos grupos, ao lado de cada um de vocês. Então, a nossa matéria de hoje são os 12 princípios éticos. A gente deixa os 12 princípios éticos, um princípio por mês, lá para a quarta semana. A gente fala pouco dele. Os princípios básicos nós dividimos em 3 semanas, né? O enfoque o eu, o outro, a sociedade, e daí um pouquinho do princípio ético. Mas eu quero dizer para vocês que esses princípios éticos são tão importantes quanto os princípios básicos. E como é que eles nasceram? Nós estávamos mais ou menos com uns 25 ou 28 anos de Amor Exigente, quando começou a chegar uma leva de voluntários. Você lembra? Quanta gente nova começou a chegar? Os pais que faziam os nossos cursos de treinamento, como esse curso de hoje aqui, estavam sendo tão agraciados com a nossa proposta que queriam também se tornar voluntários. Então, a gente fazia um convite como hoje. Convite para novos voluntários e convite para pais que participam do grupo. Era um monte de gente chegando e nós percebemos que, junto com a codependência, vinham alguns comportamentos para dentro dos nossos grupos, para dentro do Amor Exigente, um pouquinho codependentes também, com alguma disfuncionalidade. Daí, a FEBRAE, Federação Brasileira de Amor Exigente, pensou em fazer, então, catalogar algumas regras para que funcionasse a favor da FEBRAE através de nós voluntários. Que a FEAE hoje, não mais a FEBRAE, quer com isso, tendo esses 12 princípios éticos? Que a gente, diante desses princípios, a gente responda o que significa essa proposta para nós, que dizemos estar cada vez melhor. Para que estar cada vez melhor? Como estar cada vez melhor? Melhor em todos os sentidos, nos nossos comportamentos, mas na nossa ética e moral também. E não é fácil falar de ética. São princípios, praticamente, nós vamos falar de valores, virtudes, repetidamente dentro desses princípios éticos. Mas é necessário, porque são valores universais. Não são valores socioculturais. Não é valores que permanecem em todas as sociedades. Não, nós vamos falar de princípios universais que caibam dentro da nossa realidade. Então, a gente foi percebendo que funcionava. Começou a botar esse nosso povo assim na linha, né? Os princípios que nós tínhamos que concordar com eles se quiséssemos estar junto à instituição. E percebemos também que se a gente fizesse algumas adequações em relação à família, nós teríamos 12 princípios familiares. E assim nasceu 12 princípios institucionais em relação à FEAE, 12 princípios éticos familiares
e 12 princípios éticos temos também comunitários. Esses princípios, como quem já está no Amor Exigente sabe, eles acompanham mês a mês. Primeiro mês, janeiro, raízes culturais e respeitar a dignidade do ser humano. Esse primeiro princípio é o primeiro princípio, tanto institucional, quanto familiar, quanto comunitário. E eu acredito que se nós parássemos neste princípio somente, respeitar a dignidade da pessoa humana, nós não precisaríamos dos outros 11. Esse só bastaria para nós. No que se baseiam esses 12 princípios, que eu vou dar uma pincelada maior nos princípios familiares. Mas vocês vão ter uma facilidade muito grande de adequá-los para os institucionais, que eu vou dar um toque também, e depois para os princípios comunitários, porque eles são idênticos, são a mesma coisa. É só adequar para cada um desses setores, né? Em que se baseiam esses 12 princípios éticos? Na ética e na moral. Ethos significa, na verdade, caráter. Então, nós vamos falar aqui da ética como moral, tendo como, olha aqui, o primeiro e único pronunciamento de ética, que é uma ciência, é ciência. Não é eu vou fazer como posso, como quero. Eu vou fazer como tem que ser feito. É uma ciência que estuda a moral ou o comportamento moral dos homens. É o estudo das ações humanas dentro da onde? Da onde? Da sociedade, né? E a gente precisa saber como aplicar isso. Não adianta dizer eu vou respeitar a dignidade da pessoa humana e dizer, nossa, eu sou super sincero, sou transparente, conta comigo porque eu respeito mesmo, e se tiver que falar, eu falo na lata, na bucha da cara. Não é por aí. A gente tem que ser franco, transparente, verdadeiro, fiel, obediente, mas temos que falar as coisas do jeito certo, na hora certa, para a pessoa certa, né? E como é que nós vamos saber se um comportamento é ético ou não? Segundo o Amor Exigente, com 3 perguntinhas, olha. Esse comportamento é legal? Ele está baseado em regras e normas? Esse comportamento é imparcial? Ele serve para mim e serve para você? E como é que eu me sentiria se hoje à noite, na Globo News, eu fosse motivo de uma notícia? Eu iria me sentir bem comigo mesma? Eu iria estar honrado pela meu comportamento, né? E o Dr. Mário Sérgio Cortella, um grande parceiro nosso, vocês o conhecem? Sim, né? Mário Sérgio Cortella tem uma maneira muito simpática de falar sobre ética, que ele pergunta assim, olha, o que eu quero, mas não posso? O que eu devo, mas não posso? E o que eu posso, mas não devo? É bonito, não é? É rápido para se entender, né? Será que nós devemos o que queremos, queremos o que podemos? Como é que nós trazemos isso para o amor exigente? Vou perguntar a vocês, até que ponto a alegria da minha nova vida, da sua nova vida, da minha nova vida, está atrelado ao que queremos, ao que devemos e ao que podemos? Nós precisamos ter essa resposta. São esses 12 princípios éticos de amor exigente que vão definir se nós queremos caminhar entre eles como nós caminhamos entre os princípios básicos também. Nossos 12 princípios éticos são valores da nossa sociedade. E qual é o nosso primeiro princípio ético?
Temos 12, como eu falei, agora vamos lá para o primeiro. Respeitar a dignidade da pessoa humana, que eu já tinha contado para vocês. E esse comportamento, dentro das nossas casas, nem sempre está atrelado a grandes coisas. São pequenas ações que nós cometemos. É o jeito que eu me dirijo ao meu marido, aos meus filhos, às pessoas que me servem, que trabalham comigo. É a maneira que eu saio de casa quando a minha rua é contramão para a esquerda, mas eu digo para o Júnior, olha para a direita que eu vou contramão mesmo. Estou levando o Júnior na escola, tem uma baita placa lá, fazer fila única. Eu faço fila dupla e assim que der, eu entro na frente de algum carro, né? Mas está também nas caras e bocas que eu faço quando a minha sogra me desautoriza na frente de todo mundo. Está nos comentários que a gente faz diante das mensagens do WhatsApp, diante das mensagens do nosso Facebook. Mas está muito relacionado à dignidade do pito que nós damos no nosso filho, que ao invés de corrigi-lo, repreendê-lo, ele se sente subestimado e revoltado. O AE, o amor exigente, nos pergunta como nós estamos vivendo e transmitindo este valor. Como é que eu tenho me respeitado? Pensem. Como eu tenho respeitado o outro? Respeitar a dignidade humana é sempre. Vocês vão dizer, lá em casa não está dando muito certo, porque o Júnior, usando a substância dele, ele não merece respeito nenhum. Como é que eu vou respeitar o meu filho quando ele chega em casa assim, sabe? Como a gente está cansado de saber. Olha, as qualidades do homem é maior do que as suas limitações. O Júnior pode ser quem for, fazer o que ele fizer, mas ele tem a sua dignidade de ser humano também. E é ensinando dignidade aos nossos filhos que nós conseguimos desabrochar na nossa família toda, nos nossos filhos, a confiança que é a base da coragem que eles terão que ter para enfrentar o mundo. É aqui, gente, importantíssimo para todos nós que estamos aqui, que viemos para ajudar na dependência química. Olha, ensinar ética, moral, para a reconstrução de um ser humano que está saindo da droga, que vai ter que rever todos o conjunto dos seus comportamentos. Ensinar moral e ética vai depender unicamente da firmeza do nosso amor resoluto. Nós vamos ter que causar nesse dependente químico, nesse amor que nós temos pelo nosso filho, pelo nosso marido, pela nossa esposa, um desejo imenso, uma motivação grande que venha, aqui de dentro, para que ele queira deixar a substância dele, para ser exatamente o melhor que ele possa ser, dentro de uma família que está se estruturando para ser também o quê? Não só a melhor família da sociedade, mas a melhor família para ele. Agora, é meio difícil a gente ser um modelo de ética e moral durante todo o tempo, porque a gente acaba burlando os nossos próprios comportamentos. Quando a gente olha para a gente percebe que nós pais, nós professores, estamos também sendo o quê? Condescendentes conosco mesmo. Então, nós vamos ter que combinar hoje uma meta coletiva, para a gente não precisar, não poder esquecer desse primeiro princípio ético que deveria ser o nosso único. Nós vamos sair daqui falando certo, do jeito certo, na hora certa.
A nossa meta é semanal. Nós vamos respeitar a dignidade do ser humano. Nós podemos ser aético? Eu nem sei se existe essa palavra, mas podemos ser aético? Não ter ética? Não, sabe por quê? Porque no amor exigente, junto aos comportamentos adequados que nós vamos revelando para a nossa vida, nós já assumimos um compromisso de estar cada vez melhor, mas estar cada vez melhor respondendo o que eu posso e o que eu devo. Às vezes, nem sempre o que eu devo é o que eu quero. E o que eu quero, o que eu desejo, não é o que eu devo. Bom, vamos passar. Eu tenho aqui, olha, alguns questionamentos para vocês não dormirem, apesar do lanche ter sido leve, né? Então, vamos lá. Tem sempre uma palavra, Luiz Fernando colocou ano passado, a nossa revista E é maravilhosa, quem não tem, procura ter, que é fonte de pesquisa, de sabedoria e de atualização do amor exigente. Nós que temos pouquíssimos tempos de amor exigente, de 25 para cima, nós temos que ler muito também para nos atualizar. E vocês também que estão chegando, essa revista é maravilhosa, porque ela traz, né, Tiago, tudo que a gente precisa conter dentro de nós para que a gente possa trabalhar essa proposta maravilhosa, inigualável que é o amor exigente, da forma mais adequada possível. Então, esse primeiro princípio, ele tem uma palavrinha-chave que é, qual é? Respeito. Cada vez que vocês quiserem lembrar no primeiro princípio, vocês vão lembrar na palavra respeito. Pode passar outra para mim? Como você convive com alguém diferente de você? É a pergunta reflexiva desse primeiro princípio. Você consegue ter respeito com opiniões e pensamentos contraditórios com o seu? Você leva esses pensamentos contraditórios não para absorvê-los, mas para refletir na sua vida? Isso tem acontecido? Nós podemos perceber quantas opiniões, quantas coisas nós temos diferente dessa diversidade de gente que trabalha com o amor exigente, dessa diversidade de personalidades, de pessoas que estão dentro da nossa casa, que às vezes a gente pensa que a gente conhece, mas acaba se surpreendendo. O segundo princípio ético diz assim, manter sigilo. Vamos ler? Se vocês não lerem, eu não falo mais. Vamos. É o único compridão, tá? Depois é tudo pequenininho. Mas olha aqui, como que a gente, como você, trata conversas e segredos dentro da sua casa? Como? Boquinha de siri? É ou não? Para você responder para você mesmo. Você já viu alguma coisa do tipo assim, olha, meu filho, nós vamos comprar aquele tênis que você me pediu de 899, mas se o seu pai perguntar quanto nós pagamos, você fala que foi 200. Agora, se der, disfarça, não responde, não diga nada, para ele não ficar nervoso. Que atitude é essa, gente? Como é que nós fazemos? Seja lá qual for, um segredinho meu e seu, uma mentirinha de nada para o papai não ficar nervoso, né? É uma atitude completamente problemática.
Nós não estamos pedindo segredo, como nós falamos. Não estamos pedindo descrição, como nós falamos. Nós estamos pedindo omissão, meias-verdades, manipulação. Nós estamos ensinando o nosso filho a desconfiar, a perder a confiança que nós instituímos dentro de casa. Rompe o vínculo quando eu acabo ensinando ele a manipular. Ele vai passar a manipular você, porque você o manipulou, né? Enquanto um filho nos pede segredo, mãe, eu vou te contar uma coisa, mas por favor, você não conta para o meu pai. Será que eu vou lá e conto também, peço para o pai um segredo? Olha, amor, o Júnior pediu, falou para não te contar, mas eu vou contar, tá? Para você não se surpreender. Isso tá certo? Não. A Mara fala muito bem dessa forma de segredo que possa ou não existir entre nós. Você vai dizer, Júnior, olha, a gente vai ter um prazo. Daqui 2 dias nós vamos e contamos juntos para o seu pai. Essa coisa que você não quer contar sozinho. Eu te dou um apoio. Eu vou com você. Então vamos dar um prazo. Gente, tirar vantagem de um segredo, manter sigilo, mas tirar vantagem é mortal para qualquer indivíduo, para qualquer grupo. Ter alguém atrelado a nós, porque nós sabemos de um segredo, é terrível, né? É mortal mesmo. Agora, segredinho de família, quem quer dizer um segredinho de família para mim? Coisa prudente, coisa carinhosa, coisa gostosa. Como é que são os segredinhos da nossa família? Como que são? Conta aí um segredo da família. Uma festa surpresa. Boquinha de siri. Fica quietinho. Não conta para ninguém, não. Porque é esse segredinho que vai fazer surgir entre nós um vínculo de cumplicidade. É esse segredinho que vai nos tornar íntimos. Vamos viajar, não conta para ninguém, não porque o zóio é grande do outro, mas principalmente porque nós não sabemos se vai dar certo ou não. Depois que o passaporte estiver pronto, depois que a viagem estiver comprada, tudo pago, daí a gente conta. Nós não vamos antecipar a nossa ansiedade. Isso vai criando um vínculo e uma confiança entre nós e a nossa família toda. Gente, quem tem um Fiesta Prata FQT 2897? Por favor, comparecer na diretoria da FEAE. Comportamento inadequado. Bom, meias verdades são coisa de gente equilibrada? Meias verdades são coisas de famílias disfuncionais. Eu conto um tanto, mas não conto tudo. É uma omissão. Qual o maior fator de confiança e de proteção quando a gente chega no amor exigente? Qual é o maior fator? O sigilo. Quem você vê aqui, o que você ouve aqui, aquilo que falou aqui, você fica quieto, pelo amor de Deus. Porque ao falar do outro dentro do nosso grupo, nós não estamos só expondo o outro, nós estamos nos expondo também. E você já pensou? Você escuta, você vê lá a sua vizinha chegando, chorando, já até sabe qual é o motivo, mas não vê a hora de chegar em casa e contar para o marido no dia seguinte foi pegada. Sigilo não é a mesma coisa que anonimato. Os nossos grupos irmãos de AA e NA são anônimos. Nós somos sigilosos, né? Agora, veja só. Se um segredo... aonde que está, hein? Sabendo que o sigilo só poderá ser quebrado
com autorização expressa do interessado. Quando alguém tem um sigilo e não quer contá-lo, e você sabe como é que nós vamos solucionar essa questão. Quando você tem um dependente químico dentro de casa, você sabe dele algumas coisas e ele não quer revelar. O que a gente faz? A gente oferece o nosso apoio, dá um prazo também para ele. Você vai quebrar o seu sigilo. Isso pode não te interessar, mas você tem que quebrar. Só com a autorização expressa dele, dessa pessoa que tem o sigilo, ou quando ele se coloca em risco a vida de terceiros, nós podemos interferir nisso, né? Então, como que a gente trata, na verdade, os nossos relacionamentos de amizade? O que nós precisamos ter nos nossos relacionamentos familiares? A mesma coisa. O apoio do segredo. Nós precisamos, com os segredos que nós sabemos, estimular a confiança. A amizade pede vínculo de confiança. A formação de caráter é feita sobre um vínculo de confiança, né? E é exatamente o sigilo que nos dá segurança. E eu queria ver, vamos pensar na segunda figura. Por favor, a segunda figura. Olha lá a palavrinha. Confiança. Olha, aqui. Como você trata conversas e segredos que lhe são confidenciados? Vamos pensar um segundo. Como é? Cada vez que alguém me conta um segredo, será que eu fico com cosquinha para contar para outra pessoa? Será que eu sou confiável? Será que a outra pessoa pode realmente... Mas é meu marido, gente, eu divido tudo com ele, eu tenho que contar. Como é que é isso? Quanto mais próximos nós somos de um amigo, eu não sei se vocês repararam, mais cresce a expectativa de confiança que nós temos nele, não é verdade? A gente vai se abrindo, contando coisas que ninguém sabe a nosso respeito, e de repente você diz, eu não esperava isso dela. Como que ela pôde fazer isso comigo? Implode dentro de nós o quê? A confiança. E essa confiança está eternamente perdida? Tá ou não tá? Para você tá. Para você tá. Nunca mais a gente confia em ninguém? Às vezes não, gente. Mais ou menos. Às vezes nós temos alguém dentro da nossa casa, o Júnior está em recuperação. Ele mentiu, enrolou, manipulou, fez tudo de errado, mas nós temos que reconstruir essa confiança. Tirando o cisco do olho, né? Não estou falando só em relação ao Júnior mesmo. Eu estou falando em relação a todos da família, a todos do nosso grupo de apoio. Fulano aprontou comigo. Aquele coordenador, pelo amor de Deus. Certo? Não confio nele nunca mais. Não! Vamos construir uma ponte para reconstruir, como eu já disse, tirando o cisco do olho, com um único propósito, para que não haja novas distorções. Até aqui tudo bem? Está muito pragmático. Olha, vocês sabem que é assim mesmo, né, o ético. Ainda bem que vocês não estão dormindo. Certo? Mas vamos lá para o nosso terceiro princípio ético. Vamos falar? Ser fiel. Quem quer dizer o que é ser fiel? Levanta a mão. Vai? Olha quanta gente. Fiel, amigo. O que é ser fiel?
Não trair a confiança do outro. O que é ser honesto? Todo mundo levantando? Não. Vou dar 100, hein? Quem quer falar o que é ser honesto? Honesto. Não posso, então. Fala, amiga. Hã? Ah, seguir a regra. Tá. E o que é ser verdadeiro? Essa é fácil, hein? Autêntico, ser verdadeiro, autêntico, tá de acordo. Olha o que eu achei no Google. Fiel, leal e sincero. Honesto, ser decente. Verdadeiro, estar em conformidade com a realidade, não ser falso e não ser mentiroso. E esses devem ser os valores para que a gente possa deixar a nossa grife na nossa família. O que é a grife da nossa família? Na vivência, na transmissão de proposta da nossa família. Agora há pouco, como é que ele chama? Luiz Carlos Magno, adorei, gente. Ele disse pra gente assim: uma das maiores necessidades do ser humano é ter um significado para a vida. Quando você tem um significado para a vida, você tem que ter uma proposta para ela. Qual é a sua proposta de vida, em primeiro lugar? Eu tenho uma proposta de vida? Eu reconheço a minha proposta de vida? E qual é a proposta de vida para a minha família? Se eu tenho uma proposta de vida, eu falo abertamente, sempre, ou eu me calo de vez em quando, eu vou dando uns toques, né? Os valores também se transmitem falando insistentemente. Mesmo que vocês me falem, lá em casa, o que eu falo entra por um ouvido e sai pelo outro. Mas de tanto você falar, de tanto você repetir, de tanto